essa frase, ela não existe. Ninguém no nosso esporte está em igualdade de condição. Ninguém. Homens e mulheres competem entre si. E ponto final. Mas não tem igualdade de condição. É que o cavalo que ele é amado, ele entrega. Como é que nós vamos praticar o esporte de alto nível? Amando. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Claquecast, um dos últimos do ano, gravado aqui na Copa do Brasil, que vai ser o nosso último concurso de 2024. E hoje a gente tá com a amazona de Santa Catarina, Mariana Cassetari. Obrigada por topar falar com a gente, Mari. Obrigada, o prazer é meu. Mari, o João sempre fala muito de você porque tem um carinho grande, você foi a primeira professora dele, então ele com certeza vai ter muita história para contar aqui hoje. Mas eu não conheço tanto a sua história, eu acho que o pessoal também vai gostar de conhecer. Conta um pouquinho como que você começou no esporte, como que começou o envolvimento com o cavalo. Isa, olha, se eu for contar a minha história, eu tenho 45 anos de vida bem vivida. Eu ia precisar de 45 anos para contar tudo que me encantou, tudo que me ensinou, tudo que foi importante. Mas eu nasci em Florianópolis em 1979. Eu tenho 2 irmãos mais novos que não se interessaram por cavalo, a Paula e o Ramon. A minha mãe do interior do estado, chama Ivone. Então a minha influência é meu pai, que também foi influenciado pelo pai dele, pelo meu avô, que é o Luiz e o Esmeraldo. Meu avô era serrano e gostava muito dessa lida de campo, de rural. E meu pai, assim que foi um advogado que ganhou um pouquinho de dinheiro, comprou um sítiozinho em Florianópolis, na década de 80, e botou uns cavalinhos lá para a família montar no final de semana. Aí, a primeira sorte na minha vida, vizinha nossa, morava uma professora de equitação da hípica, chamava Suzana Burnet. Meu pai achou que devia contratar ela para ensinar a minha mãe, meus irmãos, minhas tias e eu a montar de maneira segura no sítio. E, bom, então vou contar uma primeira história. A Suzana, o primeiro dia que eu montei a cavalo foi coincidido com a primeira vez que eu pensei em parar de montar. Foi ótimo. Eu montei e era uma égua, chamava Carmencita, cheia de mosca na barriga, aquelas coisas que o cavalo incomoda e dá aquela que treme o corpo inteiro. E eu devia ter 5 anos de idade, pensei, o couro não está grudado na carne, isso tudo balança, eu vou encerrar minha carreira. Para mim já deu. E que bom que era ela, que era uma professora e me conduziu, porque meu pai talvez dissesse, então vai para a piscina, né? E, enfim, tem uma coisa na minha vida que eu acho que, por coincidência ou não, assim, tem fases muito marcantes na minha vida que elas passam praticamente a cada 10 anos. Então, os primeiros 10 anos, que é esse que nós estamos falando, foi isso, me apaixonei pelos cavalos, meu avô gostava, meu pai gostava, eles inventavam um monte de coisa em Florianópolis para fazer, era rodeio, era prova de tambor e baliza que eles mesmos organizavam, era rédeas, trilhas, todas essas a gente fez. Eu tinha uns amigos que chamavam Clube Amigos do Cavalo, eram profissionais liberais que tinham cavalo no fim de semana. Fizeram, rally a cavalo. A primeiro rally a cavalo saiu de um restaurante chamado Rabo de Palha, na Beira-Mar. Eu atravessei, aos 8 anos de idade, a Beira-Mar a cavalo. O segundo foi na Lagoa da Conceição, a gente atravessou a Lagoa Nado. Fazia coisa assim, feliz, feliz, feliz. Pensa numa época, uma infância incrível. Aí, meu pai tinha um amigo que tinha cavalo na hípica, filho na hípica, se desinteressando. E ele falou pro meu pai, tua filha gosta tanto, Dora, e tá tudo lá, cavalo, cocheira, professora, não custa nada se ela quiser ir montar, eu acho que até o final do ano eu vender. Mas se ela quiser ir, meu pai, se ela quiser. Eu falei, claro que eu quero, minha voz nem saía. Claro que eu quero. E aí, pai, então, vê com a sua mãe qual é o ônibus que vai, qual é o ônibus que volta. Isso você tinha quantos anos? 10 para 11, segunda década. Segunda década, vira uma chave. E eu fui montar todo dia, já pensou, João? Já pensou? Já pensei, que loucura. Maravilhoso. Aí você pensa que da segunda década vai me levar dos 11 até os 20, vamos dizer. Então todas as categorias essas aí. Quando acabou esse primeiro ano, o presidente da hípica era o Paulo Estrela. Ele falou, olha, tem uma menina que vem aí, monta e vai embora, não tem um responsável, não tem um pai, não tem ninguém por ela. Esquisito, né, na sociedade. Meu pai apareceu lá por conta disso aí.
Oi, essa criança é É minha. minha, tem dono. Isso. E aí não, eu não entendi que era dessa maneira. É claro que vai botar tudo como tem que ser. Aí comprou no mesmo dia título, cavalo, selaria. Na época, um cavalo valia o preço de um boi, né? Não era assim como hoje. É isso, né? É outra, né? Aí entrou de cabeça. Aí os finais de semana deixaram de ser aqueles e passaram a ser na hípica todo final de semana. Mas só você praticando o esporte? Ou E os foi meus todo irmãos mundo? tinham que ir, como todo irmão de cavaleiro tem que ir passar o final de semana na hípica. Adoravam. A minha irmã casou com um cavaleiro da época, porque era o que tinha, entendeu? Era o meio que ela frequentava. Isso. Começaram a namorar aos 13, estão casados até hoje, têm 2 filhos. O tio Cassetari, que é o pai da Mariana, ele foi júri, ele fez... Sabe essa família que a família inteira, a tia Ivone estava na semana... Né, eu chamo de tio e tia porque é isso, né? Eu fui criado lá, a Isa falou, foi minha primeira professora, comecei a montar com a Mari, mas é isso, tio Cassetari, ele era Então, fez júri, tudo. a tia Ivone fazia cronometragem, A família inteira súmula. assim. Não, Envolveu. João, antes disso, quando ele começou, a Federação Catarinense, ela era um estatuto dentro de uma gaveta, ela não existia. Existia, mas não existia. Ah, como é que é? Não tem. Não, então vamos reunir os clubes, vamos fazer uma eleição, então eu sou o primeiro presidente, então vamos escrever o primeiro regulamento, vamos fazer um ranking. Ele não faz nada pouco. Aí ele foi juiz nacional, como você citou, ele foi presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Hipismo. E até hoje, por onde eu vou, eu levo um abraço para o teu pai. Até hoje. Ele, quando fez o esporte, fez mais do que eu. E ele é compulsivo. Então, ele teve, nessa época, uns 50 cavalos. Você lembra que a casa era cheia. Mas, basicamente, ele acertou em 2 compras. O Kirsch, que você, inclusive, montou, que era muito rápido, limpo e vencedor até 1,10 m. Então, assim, não é que ganhava de vez em quando, ganhava todo dia. Não é que ganhava em sexto, ganhava prova. Ganhava. E a delicada, que foi do 1,20 até 1,40. Então, dali até o júnior, né? Igualmente, se fosse comparar com o cavalo de hoje, poderia ser a Cristal. Era muito competente. Então, meu pai, super envolvido, a família inteira. Meu pai criou manege, centro de treinamento hípico arco-íris, fazia concurso, tudo que dava para fazer. Animadíssimo. Tudo. E enquanto isso, eu ali, mirim, júnior, porque não tinha os prés, né? Mirim e júnior. De novo, feliz, pensa numa vida completa. Nessa época eu comecei a dar aula cedo, com uns 16 anos eu comecei a dar aula, 96, começou com 98, eu era novinha, Você João. tinha 18, Isso. E também uma coisa importante que aconteceu aí é que ele conseguiu... o meu primeiro professor foi o Sandro Cardoso, que é meu irmão até hoje, a gente faz um monte de coisa junto, a gente tem uma clínica de verão que a gente faz junto até hoje. E eu vinha do rural, então pensa o tipo de equitação. O Sandro foi muito legal para mim, porque assim, era uma bagunça. Eu tinha muita atitude e tinha resultado. Então ele não pesava, entendeu? Eu sentia que o resto do clube inteiro pesava nisso aí, mas para ele é isso aí, vai mesmo, né? E foi bom para mim até o mirim. Só que meu pai, inteligente que era, quando chegou nessa fase, ele falou, temos que organizar isso aí, porque senão não vai para frente. E ele fez uma contratação que foi importante na minha vida também, que foi da Lúcia Santa Cruz. Você pegou bastante essa fase aí. Devo ter trabalhado com ela uns 8 anos. E eu sou uma pessoa sim, o caminho abre para mim. A Lúcia me adorava, João. Ela me adorava. Adorava. Então, ela se dedicou para a minha formação como... Não sei se outra pessoa teria uma pessoa melhor para mim naquela fase. Ela se dedicou na minha formação. Trabalhando junto por uns 8 anos e, enfim, foi importante. Ela deu essa lapidada na equitação. Mas, assim, com carinho, sabe? Com esmero, assim. Aí, essa fase acaba. Porque, na verdade, você fica sem o cavalo do Yang, né? Que é isso. Teve a Isso. Alf, que compraram e morreu pouco tempo depois. Exato. E aí você não tinha cavalo do Yang. Aí foi Exato. quando começaram a vieram os potros da Agromen. Aí, Exato. que aí você já tinha 20 20, e 21. A Lúcia foi nessa 10 aos 20. A Lúcia foi dos 15 aos 22, 23, assim. E aí, você acaba seu cavalo de júnior, que você usa no primeiro ano de Yang, mas ele já está meio velho, todo mundo conhece a mesma coisa.
E aí seu pai também já não está mais com o mesmo ânimo, porque você tem que ser alguém na vida também, e você pode ser o que você quiser, mas é outra fase. Todo mundo muda de fase depois da categoria de base. E aí aconteceu uma coisa assim toda meio junta. Eu tinha uma égua que chamava Etoile, não sei se tu lembra. Etoile do Arco-Íris, foi de Berger. Isso. A Delicada, que funcionavam bem, aposentando. O meu pai comprou uma égua para substituir, que morreu no primeiro ano. O João acabou de lembrar, a Alfa. E ele comprou uma égua no Agromen, potra, que, assim, era um dos melhores potros do Brasil naquela época. Ela foi vice-campeã brasileira de 4 e campeã brasileira de 5. Então, um cavalo importante. Ela ia virar 6. Mas meu pai falou, ó, é muita oferta e eu... Não tem como. Não vai segurar. Não tem como. E vendeu. Então, eu tinha muito aluno. Tinha casa cheia de aluno. Mas, de repente, não tinha perspectiva de cavalo. E aluno naquela época não me segurava em Florianópolis. Pensei, essa é a hora de eu tentar sair daqui. E a Lúcia, todo o tempo, todos esses anos, minha casa está de portas abertas, sempre que você quiser e não sei o quê. E liguei para ela, Lúcia, tá de pé? Vem já. Então, em 2002, eu fui para o Rio. Fiquei 3 anos lá. Fiquei 6 meses morando na casa da Lúcia. A Lúcia e o Vinícius da Mota, na época, eram casados. Os 2 olímpicos. É uma experiência. E 2 anos morando no Aras Boa Fé, que é do Paulo Stuart, que na época estava tentando vaga para o Pan-Americano de Santo Domingo. E quem administrava o Aras era a Pia Aragão, que foi ao Pan-Americano de Santo Domingo. Não só tentou a vaga, como... Assim, era um momento... Com o Phantom, né? Que era a criação do Boa Fé. Exato. Exatamente. Foi super joia. Essa ida ao Rio, se for falar só sobre ela, dá um podcast só dele. Nossa, foi... Assim, eu, por outro lado, sofri muito. Pois ficou muito sem professora. Não, foi incrível. Não, e eu falo isso, eu conversei sobre esses dias a história, porque a Mari, ela virou... Meus pais não acompanharam o esporte comigo. Então, eu dos 8 anos, 9 anos pra frente, eu vivia com a Mari. Ia para concurso junto, ela tinha um motorhome, o pai dela ia para o concurso de motorhome, montava uma... A gente ia para o motorhome no concurso, então a Mariana, ela era minha quase mãe, assim, sabe, o patinho... Eu vivia dentro da pista, atrás dela, para cima e para baixo. Então foi bem doído quando ela foi embora. Era assim mesmo. E o João, ele teve uma oportunidade que é difícil de ter, porque nesse esporte, os pais dele deixaram o esporte ser dele. Ele praticou o esporte, tanto que ele tem alegria de montar, assim, não passou por essa fase, eu não aguentei a pressão e então fui fazer outra coisa, né? Não deixavam faltar nada na medida que eles podiam proporcionar, confiavam na criação que eles te deram, né, João? Super. E te davam espaço, né? E aí, era um menino bom de lidar, assim, tudo estava bom, não reclamava de nada, tudo era... Mas aí você vai pro Rio. Então, e aí, bom, no Rio, o Pedro e a Pia, a Lúcia e o Vinícius e a Luísa Pinheiro, uma zona isso já estava decidido época, que você ia ser profissional, que era isso que você queria da vida. Eu, desde que eu montei no cavalo a primeira vez, eu falei, eu vou fazer isso aqui para sempre. A primeira vez não, a primeira vez eu quis parar de montar. A segunda. Mas na segunda, eu vou fazer isso aqui para frente. Só que essa é uma fase muito importante, tudo que assim, tá, mas como? Né? Porque você quer, seu pai se proporciona, né? Fui uma boa mirim, fui uma boa júnior dentro dos resultados, era o que o resultado dizia. Mas na hora que você vira sênior, você cai num grande mercado. Mar, né? Num mar de gente. Exato. De um monte de tubarão e você chegando ali. Exato. E essa ida ao Rio me deu muita noção do como era passar por lá de cá do balcão. Foi uma escola mesmo. Tem muita experiência lá, mas, enfim, esse é o mais importante. E eu estava fazendo o que eu, na época, achava que era o caminho. Assim, eu quero montar cavalo. Então, ela montava os potros e saltava os potros no ranking. Era esse o meu espaço dentro da equipe. E estava ótimo para a primeira saída. Só que aconteceu uma coisa, assim, a ida ao Rio, e isso foi a parte mais importante da minha ida ao Rio. Em algum momento, no final do terceiro ano, eu sabia que eu estava sentindo muita falta de dar aula. Então, assim, eu estava fazendo o que eu achava que eu queria fazer, porque a maioria das pessoas, se puder, só monta, né?
Então, eu achei que o caminho era esse. E eu, em algum momento, assim, eu sou professora. Foi assim, eu sou professora, não me faz falta. E aí, nesse momento, fazia sentido e não me parecia mais um passo para trás voltar para Florianópolis. Quando eu saí, eu pensei que assim, ó, eu não volto mais. Mas eu entendi sobre mim mesma indo. Eu falei, não, eu quero ir para Florianópolis. Tinha um cadeado no portão do Arco-Íris. Falei, eu vou abrir a escolinha de novo, porque agora eu sei que é isso que eu vou fazer. Aí eu cheguei lá e falei, não, mas eu quero abrir uma escola. Quero abrir uma escola. Tá, então, mas eu não quero escolinha, não. Escolinha de equitação. Eu não quero vincular isso. Mas eu não quero um sem treinamento. Estava no momento que eu era professora. E aí, então, escola de pismo, acho que era uma expressão que eu não tinha ouvido ainda, era uma expressão que não remetia à categoria de 80 centímetros só. E, bom, então, cacetar escola de pismo, mas não podia ser mais eu do que isso naquele momento. É isso que eu... Sob nova direção. E fui. Daí isso já era 2005. Aí é como o início de qualquer negócio, né? Foi duro na medida que o começo a grana não entra e aí teu pai te ajuda e, né? Mas convicta de que assim é um pequeno negócio que vai crescer, mas é esse negócio. E só de saber isso já era para mim uma grande conclusão. Nossa, sim. Nessa fase da vida aí, saber o que quer e fazer acontecer é ótimo. Exato. E aí, assim, eu fui construindo isso aí até 2011. Nós vamos mudar de fase de novo. Porque a minha vida, ela é assim. Teve um acidente. Você teve um acidente sério. Teve, nessa volta para Florianópolis. Pronto. Não teve? Isso. Dentro desse período, teve... 2 episódios. Uma égua boleou comigo, eu quebrei o quadril em 2 lugares. Fiz uma cirurgia bem delicada. Na época era uma preocupação, inclusive se eu ia andar ou mancar ou voltar a montar. Mas tudo deu certo, João. Pensa numa coisa que eu ia passar reto. Se você não me pergunta, não. Já esqueceu, ficou para trás. Foi um tombo. Eu caí mal, mas... E uma coisa que me marcou muito mais foi a morte do Orégano. Um cavalo que... era a primeira vez que eu tinha comprado um cavalo com meu dinheiro. Era um cavalo do Zé Roberto Guimarães, técnico do vôlei, que estava treinando uma seleção de vôlei da cidade. Levou os cavalos para lá, tinha aula na CEIP. Quando ele terminou e foi embora, eu comprei o cavalo dele, que era esse. Era apaixonada nesse cavalo. E ele sofreu um acidente na pista, quebrou o fêmur, foi sacrificado lá. Bom, então, essa foi a segunda e última vez na vida que eu pensei em parar de montar. No dia que ele morreu, não no dia seguinte não, mas no dia que ele morreu, eu falei, não é para ninguém morrer, isso não teve graça, não. Fiquei muito... Esse tombo, sim, me marcou. O que eu me quebrei, não. Mas esse, eu fiquei... balançado. Mas, enfim, fui em frente. Aí, quando eu estava chegando ali em 2011, eu já tinha muito aluno, já estava com a casa cheia. Mas o hipismo, para mim, já não andava como eu andava nas categorias de base. Tinha cavalo para montar, tinha ponto para fazer, um pequeno comércio, qualquer coisa, mas sem importância, sem muita importância. Aí, em 2011, acontece uma grande virada na minha vida que realmente mudou o padrão, porque a Priscila entrou na minha vida. E isso muda tudo. Isso muda tudo. A Priscila, não sei se vocês conhecem ela, mas você começa o dia de manhã, você é 2. Você não é 2, você é um time, é uma equipe inteira. Ela vai, entendeu? E ela bota a régua alta. E se não tá bom para você, então sai que tem mais gente querendo ir para frente.
ela tem um padrão de qualidade, ela tem uma energia, uma vontade de fazer e Sim, a minha mãe você conhece, ela é muito proativa. Se juntar a minha mãe e a Priscila é um arrastão, é um mutirão, é uma coisa... Mas isso você estava por lá em Florianópolis, quietinha por lá, e vocês se conhecem por lá? A gente se conhece da vida toda. Ela cuidou dos meus cavalos, Mirim. Inclusive, essa foi a primeira coisa, é a seguinte, olha, de Florianópolis eu não saio, porque essa é a... Disso eu sei. O resto a gente conversa. Da minha CIP, eu não arredo mais o pé. E, enfim, com isso, eu me motivei e assim, consegui encontrar espaço dentro para praticar o meu esporte. E aí a gente teve alguns cavalos que... Aí voltamos a ter bons resultados e saltar bons concursos, sei lá. Ingrid, Zen, Xistra, Ana Carol. Cavalos que voltaram realmente para os concursos. E isso aí mudou tudo. Então, é a década que eu mais gosto entre todas elas, porque daí eu já tinha consolidado uma questão profissional importante que eu queria e tinha conseguido alavancar meu próprio esporte, que não precisa de financiamento de fora. Os cavalos são nossos e a gente salta os concursos que escolhe. Então, é uma delícia, né? E dá essa condição diferente de eu ser dona dos meus cavalos. De novo, eu te conheço muito bem e acompanhei muito, dentro do possível, de perto, todos os cavalos que você teve, toda a sua carreira. E é uma das coisas que sempre me chamou muita atenção, e você já falou isso mais de uma vez para mim, que tem cavalo que eu só não vendo. Não interessa o preço. Sim. E você, há anos, está andando no alto rendimento. A gente esteve no Rio de Janeiro recentemente conversando e você me contou a história da Ingrid. Ingrid. Que eu acho uma história sensacional, que é isso, que foi quando você volta, é o primeiro cavalo que você volta para as provas de verdade. Isso. E que, claro, tem uma série de acasos e de coisas, mas eu acho que essa coisa de você praticar o esporte de alto rendimento sem ter o investimento e o financiamento que a gente vê hoje, de média... A CIP financia. É isso, né? Mas eu faço tudo isso funcionar para pagar a inscrição do Land Xbox na secretaria no domingo. É isso aí. É isso. Acho que vale um pouco contar esses cavalos que você teve, um pouco desse movimento de muita dedicação. O Land Xbox, para mim, é outro que é um... Se você pegar o Land Xbox, sei que você não conheceu, mas o Land Xbox há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele falava que, talvez mais, com o Maurício, 1,20 m. E era um cavalo 8 pontos no 1,20 m, assim. Uma das coisas que a Priscila me ensinou a entender é que o cavalo que ele é amado, ele entrega. Como é que nós vamos praticar o esporte de alto nível? Amando. Vamos viver de amor. Alguém que defendeu essa teoria. Exato. E a Ingrid, na verdade, eu comprei... quem me incentivou até a Ingrid foi o Yuri Mansur. Eu tenho essa gratidão a ele, porque ele me encontrou no concurso da Santo Amaro, eu estava com os alunos, não tinha nenhum cavalo que valesse a pena embarcar no caminhão. E, não pode, você não tem um cavalo para saltar? Não que valha. Não, vamos resolver isso agora. E ele, assim, que condição que você tem, e está aqui esse cavalo, essa égua, é a sua égua e a condição que você tem para comprar. Assim, ele fez o negócio acontecer. Na época, eu precisava de uma entrada, R$20 mil. E eu não tinha nem esse dinheiro. E aí eu liguei para meu pai, mas meu pai, ele, assim, para mim, já deu. E a minha mãe, que zero cavalo, ela nem sabe a cor que a Ingrid tem. Nesse dia, ela falou, minha filha, eu te empresto, mas você me devolve. Devolvo. E eu dei a entrada com o dinheiro que a mãe me emprestou e depois paguei a égua e paguei todo mundo e não sei o quê. E essa égua, assim, todo cavaleiro, bom, você tá com uma égua agora, sabe como é que é? Todo cavaleiro que tem um cavalo importante na cocheira sabe que você acorda mais cedo, você monta antes da primeira aula, você corre na esteira, você emagrece, você, entendeu? Você dá um jeito.
Aí aquele cavalo não é perfeito, mas você olha o vídeo com outros colegas, você procura informação, você muda o bridão, você se interessa. Então, essa égua me deu essa vontade de novo de fazer por ela, porque ela tinha coisa para dar. E depois disso, aí pronto, não parou mais. A Xistra, que foi daí sim, foi até o W, né? Vamos dizer que assim, tem muito GP no Brasil, mas o Senior Top e os 4 Ws são outro furo, né? Então, essa égua chegou lá, também era uma égua, assim, os jarretes fracos, pesada, grande, não é minha característica. Eu montava bem cavalo pequeno, quente, tudo isso. É só amar. Só amar. E chegamos lá, e cada cavalo desse aí você aprende. Então, essa ela tinha frente muito leve, mas ela fraca atrás. A Ana Carol tinha as costas rígidas, o Xbox, o joelho é baixo, ele é desequilibrado. Então, cada cavalo é uma escola, porque você tem que mergulhar no universo do que é o dele, né? E você sai depois dessa experiência do outro lado muito melhor. Falando sobre isso, eu até tinha essa sensação, antes da Ingrid, de que eu tinha sido uma mirim na turma, eu tinha sido uma júnior na turma, mas a categoria de sênior, eu não tinha cavalo e concurso e oportunidade suficiente para amadurecer minha equitação o suficiente. Então, durante esse tempo, eu fui ficando mais feliz com a maneira como eu estava montando também. Porque você vai se construindo, né? Vai se construindo. Então, foi uma década incrível essa aí. Tu vê que já é dos 30 para os 40. Já estamos chegando agora, já estamos quase aqui. Maravilhoso. Bons cavalos. Aí, assim, a Xistra era lenta, então ela classificava muito, ganhou pouca prova. A Ana Carol ganhava. A Ana Carol disparava comigo. Então, assim, eu querendo ou não querendo, ela ganhava comigo. O Land Xbox, eu comemoro com ele se ele puder pagar um excesso dentro do tempo. Entendeu? Saber onde você pode chegar com a condição que você tinha, né? E aí, no final de 17, tal, onde era a antiga Arco-Íris, onde era a antiga CEIP, muda o plano diretor da cidade, não sei o quê, e ali pode agora construir prédios e especulação imobiliária. E meu pai falou, vou vender a sua escola. Mas a gente compra alguma coisa menor, faz menor. Mas não justifica mais ter um espaço desse tamanho para ficar galopando os cavalos. O Arco-Íris tinha 3 pistas. Nossa, tinha 2 lugares de cocheira, do tamanho casa. Que meu pai foi lá nos anos 90. É isso, o Arco-Íris era enorme. Enorme. E não, super tá bom ser menor, porque também manter tudo isso, um jardim, também era um esforço que não fazia mais sentido. Só que daí, quando foi vendido e tudo, eu e a Priscila falamos, não, mas o certo mesmo agora seria a gente comprar uma terra e a gente construir a cocheira. Porque se construir em cima do que é da família, dali na frente é tudo a mesma coisa. E aí, em 2021, olha como as coisas vão assim, a gente mudou para a CEIP nova, que é em Ratones, que é nossa. Para mim é o paraíso. Paraíso na Terra é aquele lugar lá. Bons alunos, bons cavalos. Esse ano, eu saltei o W com 3 cavalos diferentes. Com o Land Xbox, com a No Limit e com a Cornets Golden. 3 cavalos lá que podem fazer essa prova. É muito legal. É muito legal. Muito incrível, na verdade, né? Sim. Né? Nenhum deles vai para Los Angeles, ok? Mas é outro tipo de projeto. Eu acho que tem uma hora, e eu nunca tinha me sentido assim antes, mas hoje eu me sinto assim, que você conseguiu ser aquilo que nasceu para ser. Sabe? A sensação de que é isso, né? Eu atingi onde eu queria estar. Se a Isabela criança soubesse onde ela vai estar hoje, ela ia ficar feliz. É meio isso, né? Se a Mari criança soubesse que ela ia chegar onde ela está hoje. Exato. Não,
vai ser assim. Não, vamos se divertindo. Bora. Vamos se divertindo. Você falou um pouco desse objetivo dos 3 cavalos. Qual é o objetivo? Assim, dentro desse projeto desses cavalos, para você estar nas provas W, falando de objetivo, é esse, tá na prova? Eu penso muito no meu esporte dentro do país. Para mim, essa é a minha realidade. Né? Eu quero estar perto da minha escola também. Então, é isso que faz todo sentido. Eu adoro saltar concurso. E eu gosto de saltar grande. Vou dar um exemplo bem ilustrativo. A Ana Carol fez 14 anos, ela precisava baixar. Ela saltou, 6 meses de Copa Ouro, 1,40 m. Saltou 2 dias de classificatório, ela classificou todos os dias que ela entrou. Porque ela não ia bater de jeito nenhum nessa altura. E ela já sai correndo mesmo, ela só deixa correr. Todos os dias. Todos os dias. Quando deu 6 meses, eu olhei para a Priscila e falei, eu vou aposentar ela. Mas ela pode saltar mais 4 anos disso aqui. Não está incomodando nada a ela, essa altura, e ela está feliz. Não, ela está feliz. Eu não quero. Não me interessa ter um cavalo na cocheira para correr nessa prova. É o que me satisfaz. E ela pagava as contas dela, porque ela ia no concurso e... Faturava. Pagava as contas, então me custava 0. Mas é questão de gosto mesmo. Eu prefiro o Xbox, que não vai na segunda volta. Vai. Mas segue nessa prova. Mas está naquela prova. E que por nesse que lugar aposentar e não vender, Ana Carol? De jeito nenhum. Não. Com tanto amor, você acha que eu vou vender? Não. Exatamente por isso. Porque eu aprendi que tem que amar. Só que depois que você amou... Já era. E aí? Aí você amou. Veja bem, todo ano eu compro, todo ano eu vendo. Não tenho nenhum problema com vender. São alguns que não saem mais. Né? E normalmente são esses que deram essa doação diferente. Eu não sei dizer, mas são esses aí. Né? A Ingrid, ela já morreu, mas estava em Bom Retiro. Né? A Xista está em Bom Retiro. Né? A Ana Carol não está lá porque, igualmente, ela tinha uma casa confortável para ela no Ares Ipiranga, onde ela nasceu. Eu não sei se vocês sabem, mas Ana Carol é o nome da filha do Alexandre. O nome da égua é homenagem à filha dele. É a primeira égua nascida no Aras. Então, assim, tinha uma história lá também, para lá que ela foi. Muito legal. Mas tem uns que não saem mais. Mari, como é que você lida? Como é que você lida com caminhão, concurso, aluno? Porque você não está no eixo, né? Florianópolis é maravilhoso, Ilha da Magia, eu morei lá, 12 anos, mas você está fora do eixo, do eixo nacional. Como é que você lida para manter esse esporte todo e esse vai e vem e viaja para cima, para baixo, cavalo e os alunos? Como é que você mantém uma escola na estrada? Isso. E tem os alunos que participam. Isso, como é que você mantém os alunos? E a escola, porque é isso, a escola está na estrada, né? A CEIP, bem ou mal, ela é cacetada escola de pismo, onde ela está, ela vai de mochilinha. João, durante o início da CEIP, eu lutei com essa dificuldade que você está falando, porque você viaja, você deixa as pessoas em casa, você fica em casa, aí você não atende as pessoas que estão no concurso. E aí, eu com o tempo, comecei a entender que era melhor me especializar num perfil de aluno. Como eu mesmo queria saltar os concursos, perguntava para meus alunos, vocês vão, senão eu vou? Não. Eu estou indo, quem quer ir? Quando a pessoa assim, não, eu tenho um cavalo, eu quero saltar o ranking metropolitano, eu faço o ranking da federação, não venha. Não venha. Não tenho agenda para atender. E aí fechei a escolinha de equitação, que realmente é escolinha mesmo e tudo, só os alunos particulares, e tomei essa coragem um pouco. E aí o que começou a acontecer? Ao mesmo tempo que eram poucas pessoas que cabiam nesse perfil, também, para quem cabia nesse perfil, o meu lugar era o melhor de todos. Por quê? Eu já estou indo. A gente viaja com 20 cavalos, então
já tem o tratador indo, já tem o caminhão indo, já tem todo mundo indo, rateio por 20 de todo mundo. Para quem quer ir, esse é o melhor esquema possível. Exatamente. Então, acaba acontecendo que de 1,10 m para 1,20 m, na hora que o pai já gastou ali um pouco mais do que ele gostaria, deu um cavalo para o filho, também quer viajar, se você sai sozinho, com o seu professor sozinho, é um valor. Se você sai numa equipe, eu estou falando, naturalmente as coisas foram se organizando para eu ter essa equipe que vocês conhecem, que todos viajam. Muito, todos viajam. Né? Muito, inclusive. Esse ano aconteceu o seguinte, olha que interessante. Em Curitiba, entre uns cavalos que estavam subindo e outros que estavam descendo, porque muda o interesse da semana, todos os cavalos estavam em Curitiba. Tinha ninguém 36. Em casa. Não tinha um cara em casa. Todos estavam trocando. Falei, meu Deus do céu. Que legal. E isso é um dia diferente. Mas realmente eu não tenho um cavalo em casa que não seja com o objetivo de saltar os concursos. Então essa pergunta é vazia, não tenho essa preocupação. Eles vão para casa para descansar. Ao mesmo tempo, o Elinho foi se equipando com caminhão, com motoristas, e toda vez que ele compra o caminhão, ele me liga. Ele fala, você vai continuar nessa batida aí? Porque eu vou comprar mais um caminhão. Você pode comprar, pode financiar. Nós vamos longe. E assim foi. E quem é a equipe que te ajuda nisso aí? Quem está em casa, quem vem, quem fica, como é que é? De professora só eu dou aula. Eu tenho outros 4 cavaleiros que montam comigo, porque eu tenho bastante perfil de alunos que vão montar 1, 2, 3 vezes por semana. Não são pessoas que vão todo dia. Então, os cavalos saem na sela todos os dias. Tem gente para montar se você não for. Mas não para ter aula. Como eu não tenho aluno muito, muito novinho, se você vai numa quarta-feira e não estou, você vai trabalhar. Ok. E tratadores, é claro que eu tenho um para cada 3 ou 4, porque entre o que está viajando, o que voltou, o que tem que folgar, o não sei o quê, o que gripou, é um monte de gente. A folga de um. É um monte de gente. A gente trabalha com equipe grande, mas principalmente uma equipe muito trabalhadora, porque é um pouco no ambiente onde você está, e isso até foi a Priscila que estabeleceu um pouco esse padrão. Assim, vamos trabalhar com gente que gosta de trabalhar com régua alta. É um monte de trabalho? É um monte de trabalho. Tem atrito de vez em quando? É claro, até se eu for jogar futebol com você, se você não correr atrás da bola, já tem o atrito. Né? Então, mas quem gosta de ser produtivo, porque a gente olha na internet, parece que ninguém quer fazer nada, mas não é verdade. Tem um monte de gente que quer ser produtivo e gosta disso aí. Acaba que se aproxima. E quem chega lá e fala, vocês estão tudo louco. E aí vai embora. Mas com isso a gente conseguiu montar uma equipe que Dora tá na estrada e não tem nem se empurrar ninguém, um puxa o outro. E a vida pessoal nisso? Como é que fica? Família? Como eu voltei para Florianópolis, então eu consigo vê-los de vez em quando. Nesse lugar onde está a minha hípica, tem uma parte nos fundos onde o meu pai mora. Não, Tio Cetário, ele foi para longe, mas ele não foi muito longe. Ficou por perto. No fim ficou... Quando a gente comprou isso, ele morava num apartamento em Canasvieiras. Quando a gente comprou o sítio, ele sempre foi de sítio. Eu vou morar aí, porque é maravilhoso. Então, eu vejo muito meus pais. Eu volto para casa e... Eles estão lá. Eles estão lá, exato. E meus irmãos, mais ocasionalmente. Eu sou aquela tia que aparece de vez em quando no Natal, imaginei. Ari, acho que uma das coisas que chama bastante atenção, falando muito de alunos, é a funcionalidade dos cavalos, e é muito comum seus alunos montarem bem, andarem bem, montarem bem, são coisas diferentes que em algum momento elas se conectam, né? A gente sabe que se você monta bem, uma hora você começa a andar bem. Mas como é que você escolhe esses cavalos para os alunos? E outra, como é que você escolhe o cavalo para você? Porque é isso, a gente falou de cavalos de perfis muito diferentes. O que você montou ali e falou, vou amar, né? Bom, primeiro quanto aos cavalos dos alunos.
cada escolha de cavalo teve uma história, mas normalmente a gente está pressionado pelo orçamento, né? O projeto está aqui em cima e o orçamento está aqui embaixo, né? É muito dinheiro em cavalo de qualquer maneira, mas para o padrão da categoria, você está mediano, né? Eu acho que tem duas maneiras de atacar o conjunto, né? Assim, atacar o progresso daquele conjunto. Uma é através de melhorar mais o cavalo e outra é através de melhorar mais o aluno. E dependendo de qual conjunto eu tenho, eu tento pesar mais para um lado, pesar mais para o outro. Um amador que não monta nunca, que não sei o que, para deixar o cavalo confortável, né? Agora, um menino que vai lá, tem mais aula, não sei o que, e quer ir na categoria de base, eu procuro melhorar mais o aluno. João, assim, eu sou professora. Tá? Então, assim, eu gosto de dar aula. Então, eu não olho no relógio. A gente vai ficar aqui para fazer. Gente, queria contar uma história maravilhosa da Mariana. A Mariana é professora, ela fala isso agora, mas ela é desde que ela começou mesmo. E a Mariana, ela era muito brava. Hoje em dia ela é mansinha, eu já vi ela dando aula. Ela fala coisas maravilhosas, tem frases e memes que viraram memes da minha vida. Mas a Mariana me fez chorar uma vez, por causa da distância. Aquela discussão que a gente teve, acredito. Porque eu via a distância e não sabia o que fazer com ela. E eu vinha galopando e dava errado. E ela foi se irritando. Claramente não estava vendo. Não, é isso. E aí ela lembra dela jogar o boné no chão e pular em cima. Eu não acredito! E aí foi pra cocheira desolado. Aí daqui a pouco ela chegou. O que tá acontecendo? Eu falei, aí, né, eu devia ter, sei lá, 10 anos. Eu falei, eu sei de onde o cavalo vai sair. Eu só não consigo fazer ele chegar lá. Aí ela ficou me olhando, olhou e falou, mas como assim? Eu falei, eu olho, eu sei onde é que ele tem que pisar. Eu só não consigo fazer ele pisar ali. Rimos muito e depois eu entendi o que era. Mas a Mariana sempre teve essa coisa de cuidado com os alunos, isso, né? E... Essa Mariana que ele está falando, que realmente foi o começo, assim, muita vontade de fazer e pouco método. Assim, eu vou chorar aqui junto com você, mano. Vamos ficar aqui até fazer. Hoje eu consigo chegar no mesmo objetivo com palavras. Mais assertivo. Ontem era só vontade. Era igual a minha equitação no começo, era só atitude. Depois a gente vai... Não, e aí tem frases maravilhosas que é galope é igual a salada. Nunca é demais. Isso a gente ouviu em algum... A gente tava gravando um aluno seu, aí de repente, a Gabi que tava gravando, ela manda mensagem no nosso grupo, nós três. Gente, acabei de ouvir uma frase maravilhosa da Mari. Galope é igual salada. Nunca é demais. É que senão eles dão uma volta e cansei, né? Pegar água com a mãe. Ai, entendi. Mari, uma das coisas que eu acho curioso, e eu fiquei sabendo disso também tem pouco tempo, que é que você foi presidente da federação, né? Você teve um período aí... João, foi 16, 17, eu acho. Foi super legal. Era uma fase onde tiveram problemas, cancelamentos, sei lá, chuva, não sei o que houve, não sei o que, mas tiveram 4 etapas no ano em Florianópolis. 2 foram em dezembro, para fazer as canceladas anteriores. Então, assim, foi um ano fraco, o concurso no estado. E lá em Santa Catarina, a gente tem uma coisa que eu vejo que é muito particular nossa lá. Nós somos muito amigos. Amigos, os profissionais, muito amigos. Hoje em dia o esporte está um pouco maior, eu vou dizer que tem gente lá dando aula e eu não conheço mais. Mas nós somos muito amigos. E a gente se reuniu para conversar e... Mari, vamos fazer alguma coisa, né? É a nossa vida, é o nosso esporte. No fim, os dirigentes são os pais de alguém que se dispõe, não sei o que, mas... Não muda a vida de ninguém, muda a nossa, né? E aí a gente fez uma chapa, foi chapa única na época, pegamos. Eu estava numa posição que, assim, eu dirijo caminhão. Se eu vou conversar com os motoristas de caminhão, nós vamos conversar sobre caminhão. Eu tinha um sem treinamento, então se eu for falar sobre clubes, eu sou dirigente. Eu era cavaleiro, então se for falar sobre proprietário, conta, quanto come, não sei o que custa, falamos sobre também. Eu sou professor, então eu consigo falar com os professores bem, né? Tinha uma entrada na época com várias frentes que falei, a gente assumiu, então tá, vou fazer uma reunião na primeira semana do ano, aberta a toda a comunidade hípica, quem quiser vir. Nós vamos rasgar o regulamento e escrever outro. Então, se quiser, é importante.
Era um regulamento desse tamanho assim, cheio de não. Se você espirrar, não pode voltar. Se você não seguir, não pode seguir. Não, tudo não. Vamos começar a ler o regulamento desde o item 1, vamos fazer uma leitura completa do regulamento e tirar tudo que não pode. Eu até brincava, falava com a secretária da federação. Se alguém ligar, você não vai falar, pois não. Você fala, sim. Mudou. O cara ligar aqui é sim. Tinha coisa assim, uma quantidade de troféus que era obrigada a dar, uma quantidade de prêmio em dinheiro que era obrigada a dar, a quantidade de classificação de medalha, de categoria, que era obrigado a dar, que a conta nunca fechava. Quem realizava o concurso pagava para fazer. E então, basicamente, eu tirei tudo que não podia. Se você tiver 6 medalhas, você realiza a prova. E se não tiver prêmio em dinheiro, dane-se, nós não estamos nesse momento. Realiza a prova. A pessoa tem que ir onde saltar, né? E aí, ao mesmo tempo, baixei a inscrição, porque a inscrição estava alta, porque o concurso tinha que pagar todas essas coisas. Assim. Ao invés de pagar R$300 de prêmio para quem ganhou, baixa a inscrição de todo mundo. E aí todo mundo ganhou de alguma maneira, é muito melhor. Sei que assim, largamos no primeiro ano com um ranking de 10 etapas, mais 2 campeonatos catarinenses e a coisa alavancou rápido. Foi maravilhoso. Nossa, outra coisa que aí são, das nossas várias conversas nesses anos, são coisas particulares que eu acho que você agrega muito. Uma delas, por exemplo, a gente conversou agora recentemente sobre o tempo ideal do Minimirim. E aí estou falando de coisas do esporte e pro esporte. A gente teve uma conversa sobre o Brasileiro de Amazonas, que a prova do Amazonas Super Top tem que ter, tem que não ter, 4 pessoas, 5 pessoas. Queria que a gente falasse um pouco da visão sua de esporte, o que a gente tem que mudar, o que a gente está... Especificamente sobre essa conversa que a gente teve lá, foi ao acaso, né? A gente está falando sobre o tempo ideal, que é um problema para entender qual que é o melhor formato, né? Tem várias versões, mas qual é o melhor formato. Eu acho o seguinte, a prova de 60 está bem. O tempo ideal da prova de 80 é um pouquinho lento, na minha opinião, mas ele serve. Porque o cavalo vai fazer 2 lances no composto, o cavalo que fizer 7 lances em 22 metros, ele tem que estar ok, está tudo bem. Mas eu acho que a prova de 90 e de 1 metro deveria ter um tempo ideal mais galopado. Mais galopado. Porque não é verdade que você vai fazer a linha de 5 lances e abre. Não é verdade que é assim que é melhor de fazer. Você vai abrir porque senão você não encaixa no mesmo tempo, na mesma bicicleta que passou na prova de 80 centímetros. Mas eu acho que a noção de traçado e de aproveitar a energia da curva, ela tem que começar cedo. Você não tem que esperar a prova de 1,10 m para começar a fazer isso aí. Isso é um meio do caminho, né? Entre o tempo ideal do 80 e o Exato. cronômetro no 1,10. Exato. Eu acho que o tempo ideal deveria ser mais galopadinho. Na prova de 1 metro, já temos o Master e o Amador, que são ao cronômetro. Não necessariamente montam melhor que o Jovem Cavaleiro B, mas vão ao cronômetro. Na prova da Santo Amaro, eu estava notando isso porque tinha aluno nas 2 categorias do mesmo percurso. O cavalo que ganhou a prova de Amador Master B fez, vamos supor, 53 segundos. O tempo ideal era 75 segundos, no mesmo percurso para outro grupo de cavalos. A gente não pode estar mais de 20 segundos de diferença da realidade. Porque no ano seguinte ele vai fazer esse percurso, 2 furos maior, tentando fazer 53 segundos. Aí a prova de 1,10 fica perigosa. Esse ano já teve uma alteração, né? Que agora os pré-mirins, por conta um pouco dessa correria, agora os nacionais, os últimos pelo menos, você tem 3 dias de prova. E só os zeros vão para o desempate ao cronômetro. Eu acho que o tempo ideal está ok, né? Cedo para começar a correr, talvez. Pouco questionando se o Amador e o Jovem Cavaleiro B não são no mesmo momento, mas tudo bem. Mas eu sou professor. Então, eu não gosto de instruir o meu aluno a fazer aquilo que eu não faria. E esse de diminuir na curva, gente, isso aí não existe. A energia está na curva, né? Não existe diminuir na curva. Você tem que pelo menos se manter, no mínimo se manter. Estava pensando aqui na minha cabeça que uma das coisas curiosas é que você praticamente só tem aluna mulher.
Acho todo que mundo. só tem mulher, né? Todo mundo, João, só tem aluna mulher. Essa eu não tinha pensado. Não tem mulheres no esporte. Só tem mulheres no esporte. Então, eu queria aproveitar esse gancho mesmo para falar um pouco sobre isso e entender do seu ponto de vista o porquê que o nosso esporte tem essa base, essa pirâmide tão estranha. Porque você só tem mulher no esporte. Só tem. Só tem aluna mulher. É. Por que só tem sênior homem? No grande, tô falando, né? Tá. Estatisticamente, né? Tô falando de... Claro. Então, assim, genericamente, colocando todas as mulheres no mesmo... Bom, nós temos no Grande Prêmio hoje, amanhã é outra realidade, mas a Andrea, a Stephanie e eu. Então, se nós temos 30 cavalos no Brasil fazendo essa prova, nós temos 10%. Mas se você for lá no ranking da FEI e pegar os primeiros 100, você vai ter 10% também. Então, é isso. Talvez nos Estados Unidos tenha uma realidade diferente, mas se você tiver um cavalo potente, montabilidade fácil, não sei se você vai vender para onde, eles compram os cavalos que resolvem essa... mais femininos. Basicamente, por que eu acho isso? Eu acho que várias coisas, vou botar vários fatores, porque não é um. Se fosse um, todo mundo saberia qual é. Eu vou botar vários fatores que eu acho que isso leva a esse resultado. A menina nova, ela é muito mais precoce que o menino. Pega ali aos 12 anos, a menina é uma mulher. E o garoto é um abobado. Então, elas estão melhores que eles nessa idade. Vai ficar diferente no júnior e no young. Então, assim, eu acho que a questão hormonal, primeiro. Mais nova, a mulher é mais precoce. Então, pronto. 2. Para saltar mais baixo, você pode saltar com o cavalo aberto. Com o corpo aberto. Então, se você tiver um bom galope, uma boa distância, você tem tudo. Tá? Você pode ir assim, normalmente até 1,30 m, com esses 2 bons fundamentos, galope e distância. Mas dali para frente, não é tão fácil e você consegue um bom cavalo de júnior, escolhendo no meio de vários, mas não é de 50 realmente. Você tem que ter mais domínio do corpo do cavalo, tem que chegar lá. Tá? Agora, eu sou professora, né, João? Então, eu dou aula, eu sei, né? Que na hora que você está dando aula para uma menina, de modo geral, como é que o cavalo aprende, João? Por pressão e alívio. Só que pressão e alívio é uma frase muito bonita, porque ela consegue englobar o esporte inteiro em 2 palavras. Mas a verdade é que, assim, é pressão, fuga, apatia, outra coisa, mantenha a pressão, o cavalo deu o sinal, alívio. É pressão, resistência, alívio. É pressão, resistência. Entendeu? Então, quando você está dando aula para uma menina, normalmente você vai dar aula para ela e vai dizer assim, continua. Porque a ideia da gente é tirar a pressão mais cedo do que deveria. Não chegar lá. Né? Então, você bota a pressão, espera o esforço e entrega o alívio. Se você está dando aula para um menino, ele vai por pressão. Aí você já vai dar aula dizendo assim, valoriza qualquer alívio. Né? Ele já te entregou, alivia. Você solta, relaxa o teu braço, solta. Ele vai dar a pressão. Você trabalha incentivando o alívio. Fiz um contexto enorme para chegar a um ponto que, assim, lá na frente, na hora que você tem que realmente dominar o corpo do cavalo, essas pessoas têm mais tendência a pressionar. Exatamente. A buscar mais do cavalo, vão conseguir mais do cavalo. O que acontece quando o cavalo chega aberto numa altura onde ele já onde já ficou grande para ele? Começa a correr, você vai para o pé, o cavalo está aberto. Aí ele sobe como um caixote, porque ele protege a vara da entrada. Aí ele cai parado. Aí o professor que está lá fora fala o quê? Galope, porque você está parado. Aí você galopa de novo. Só que você não vê.
Aí você serra um pouquinho na boca, encaixa uma distância que vai dar o mesmo resultado. Boca. Aí na terceira vez você fala, não posso mais puxar para trás. Aí você começa a tentar ir na primeira, naquela. Só que o cavalo se atira 2 vezes. Pronto, você está no caminho. Eu visualizei uma pista caótica que a gente pode ver qualquer dia aqui. Exato. E o professor vai mudar do calma, calma, calma para o galopa, galopa, galopa. Mas aquela altura para aquele conjunto ficou no limite. Ficou no limite. Agora, se outra pessoa montar e ganhar o corpo do cavalo, aí ele pode fazer aquela altura. Ah, mas eu não errei aquela distância. Não é mais mas só distância, nessa altura, ninguém mais erra a distância nessa altura. Não é mais essa a questão. Entendeu? Então, eu acho que vai chegando num ponto aonde não é questão do homem ou da mulher, é do perfil do gênero. Do perfil do gênero. Isso é uma coisa. Tem outras coisas que eu acho que influenciam. A mulher tende a dar outras prioridades depois que ela faz 18 anos. Tem outras prioridades. Deixa de ser... no início, o menino é mais disperso, ele quer fazer um monte de outras coisas, menos isso. Menos isso não. Isso ele quer ir na prova. Entre outras coisas. Que dia que vai saltar, professor? Porque nos outros dias eu vou jogar futebol, vou nadar, e a menina não falta nunca. E depois de um tempo, ela já assim, meu namorado é alérgico. Né? Ele não gosta de passar o dia inteiro na hípica, ou qualquer coisa assim, ou vai ter uma viagem, eu vou trocar, sei lá. E o menino já começa, opa, vou fazer isso aqui direito. É tudo de modo geral, mas acho que tem várias coisas que levam para esse resultado. E daí vamos chegar nos cavalos, porque a culpa nunca é deles, mas no fim das contas, a verdade é que um cavalo que vai saltar o grande prêmio, ele não tem só força, ele tem inteligência. Porque todo mundo tem em casa um cavalo que pode saltar uma parada em 50. Né? Um isolado, ele vai. Agora, o cavalo conseguir entender, aprender as nuances do esporte, a sutileza da maneira como você vai conduzir um cavalo nessa altura e conseguir aguentar a pressão do treinamento da prova, ele tem uma inteligência superior. Logo, ele vai querer saber quem que você é. Normalmente, o cavalo prefere saltar grande bem montado do que baixo mal montado. Eles preferem saltar grande. E por isso também são cavalos que têm que estar mais dominados. Eu tenho um monte de aluna, elas têm preferência por montar um cavalo que seja mais gentil, galopador. Esse não é o perfil que vai te levar a saltar grande. O perfil que te leva para ganhar as provas. E você acha que esse é o mesmo motivo por que a gente tem menos é ótimo, né? Desculpa. Menos profissionais? Porque uma das discussões que eu tive recentemente é que é um esporte, de modo geral, de alto investimento. Né? Você tem casos, poucos, mas você tem casos de jovens que não têm tanta grana e que querem fazer, e que aí é isso, é picador aqui, monta ali, não sei o quê, e acaba virando profissional e mora em placa um cavalo, 2, 3, dá certo. E você tem dezenas de histórias para contar dessas, que você tem menos de meninas nesse perfil. Eu estava conversando com as meninas esses dias que eu falo, cara, é muito louco, porque eu não consigo imaginar um pai de uma dessas meninas que já investiu um caminhão de dinheiro comprando bons cavalos, porque não sei o quê, porque a filha, porque isso, porque aquilo. Quando a menina chega a ser júnior, tudo que ele não quer é que ela vá ser picadora, ser profissional. Mas não tem esse perfil também, João? Esse pessoal que está na categoria de base não é o perfil do profissional. Né? Eles vão ter oportunidade na própria empresa do pai, ou, enfim, no que a faculdade que decidir fazer, e vir em outro momento montar cavalo de alto nível. Né? O profissional que vai viver do cavalo é um perfil de que é o apaixonado. Muitas vezes sem recurso, mas é aquele que, assim, se eu puder viver do cavalo, viver nesse ambiente, viver junto com os cavalos,
e pagar as minhas contas de maneira honesta, para mim já valeu a pena. E assim tem muitos, a maioria, pelo Brasil é isso. É essa vida junto com os cavalos, né? Na maioria das vezes, não é pelo dinheiro, né? Digo, profissional... Profissional. Não o cavaleiro profissional contratado pelo clube que vai saltar. Isso aí todo mundo gostaria, mas aí são poucos. Mas aí fica esse gap, né? De quem chega no GP. Quem tá vindo na categoria de base com condição não vai ter treino no futuro para saltar essa prova. Tipo, vai acabar virando um amador top, um amador super top. Às vezes não é treino. É prioridade, Isa. Porque essas meninas que eu estou falando, não estou dizendo que elas não têm condição. Elas têm que se esforçar no que lhe falta. Mas, para se esforçar no que lhe falta, aí você tem que ficar 5, 6 horas na sala todo dia. E aí talvez não seja a sua prioridade. Porque, assim, esse último passo, você vai ter que dar teu dia para isso. Qual que você acha que é a importância, então, pensando no esporte de alto rendimento, da categoria de base? Porque se ela não é para gerar o profissional, porque é isso, os profissionais que a gente tem... Mas ela gerou profissionais, né? Tipo, a gente conversou aqui com o Doda, com o Stefan, com a Stephanie. Todas as pessoas vieram das categorias de base. Mas é isso, mas muitos não... Quer dizer, muitos passaram por isso, a Mariana também, mas muitos passaram por isso. Mas não é que talvez a categoria de base de hoje ela esteja um pouco diferente do que foi a categoria de base. Nós estamos falando de profissionais, vocês estão falando, a Stephanie está indo para os Estados Unidos. Não sei nem se o Stefan está aí. O Doda, se puder, ano que vem está lá também. Né? Eu estou falando do profissional que está trabalhando em Blumenau, em Jaraguá do Sul. Não é necessariamente... Esse pessoal das categorias de base não tem perfil para ocupar esses cargos. Tem perfil para ocupar esse profissional... Mas esse profissional de Blumenau não pode saltar um GP? Claro que pode. O sênior top aqui, o brasileiro de sênior top, essa categoria podia ter mais gente sem precisar ter que ir para a Europa, Estados Unidos, esse nível de esporte, né? Eu fiz isso. É isso, aqui não é... É o projeto. E aí eu vou dizer assim, de quem tem mais fome. Porque as portas, elas se abrem, assim, aonde você está remando, E eu vou dar um exemplo próprio seu, Mari, que é isso. Uma das coisas que você pode fazer, caso você queira pular o Grande Prêmio, é não vender o seu cavalo. Primeira coisa, isso, sem dúvida. Aí já esbarra na primeira situação, né? E você acreditar num cavalo que não é o ideal, muitas vezes, né? Mas... Não vai ser, porque daí ele já não foi separado lá no início, né? Então ele já foi... você vai trabalhar com a dificuldade que ele tem. Normalmente é isso. Por isso que tem que se capacitar. Eu vou dizer que eu nunca fui tão feliz de dar aula como eu sou hoje, porque eu não tenho mais que jogar o boné no chão e ficar pulando em cima dele. Consigo chegar no meu objetivo com a calma que nós estamos conversando aqui. Eu nunca gostei tanto de montar cavalo como eu gosto hoje. Eu vejo alguns amigos assim, não tenho mais idade para isso. Estou na melhor idade da vida. Nunca gostei tanto de montar cavalo pela maneira como eu me sinto a cavalo hoje. Mas, para isso, eu dei a minha vida. Entrei numa hípica aos 10 anos de idade e nunca mais saí. Eu acho que para esse dia chega. E não venda seu cavalo, claro. Amor, prioridade. Amor, prioridade e segura seu cavalo, por favor. Que também é um pouco do que é a sua prioridade, o que é a sua decisão, né? Se você quer ser cavaleiro de concurso e saltar prova. Essa semana me perguntaram, porque a gente trouxe uma égua que chegou da Europa agora e tudo, e aí, você não vende? Não é meu interesse vender, não? E o outro também não vende nada? Bom, eu gosto mais de cavalo do que de dinheiro. Se você me comprar o cavalo e eu tiver dinheiro, eu vou comprar outro cavalo. Então eu fico com esse. Eu já conheço, me serve. Maravilhoso. Você perguntou sobre... eu não respondi completa aquela pergunta que você fez sobre
por que os cavalos dos meus alunos Você andam falou bem. a escolha dos É. cavalos. Você conhece a história do sapo na água quente? Que ele morre porque ele não sai dali, não é esse? Exatamente. Mas o que isso tem a ver com o cavalo? Por favor. Eu vou lembrar, até o final da conversa, eu vou lembrar outra frase icônica que ela falou esses tempos atrás. Se você jogar o sapo na água quente, ele pula. Ele pula. Agora, se você esquentar a água aos poucos, ele não sente água ferver. É isso, gente, só isso. Se você colocar um cavalo numa situação de dificuldade, e às vezes levar um amador, às vezes levar uma criança, às vezes levar... É uma dificuldade que o cavalo ainda não sabe como se defender, mas eles aprendem. Agora, se você ferver a água devagar, compra e monta 20 centímetros mais baixo que o cavalo saltava, não importa que seja 20 centímetros também para você. Gasta 4 primeiros meses achando que está gastando tempo com coisa que não precisa, mas salta ele no 1,10 m, deixa ele conhecer suas distâncias, deixa ele ficar orgulhoso de conseguir resolver o lance mais pequenininho, a saída um pouquinho. Se ele consegue passar sem falta, dá medo nele não. Agora, na hora que você compra um cavalo que tem uma vida confortável e feliz, e salta, sei lá, a prova de 1,30 m, e você fala, pronto, eu saltava 1,20 m, agora eu comprei um cavalo de 1,30 m, para ir no 1,30 m, aí você joga ele na água quente. Ele vai pular fora. Não era a vida que ele tinha. Ferve devagarzinho, que não tem erro, não. É só isso, não tem outra coisa. Eu converso com outros professores. Então, meus alunos, eu tenho o privilégio de saber que eles confiam em mim cegamente. Então, se eu disser baixa, baixa. Se eu disser descansa, descansa. Se eu disser vai por fora, vai por fora. Então, não tenho preocupação. Não tenho nem que gastar muito tempo de convencimento. É isso que nós vamos fazer. E está feito. E para nós parece que a gente está indo devagar. E quem olha de fora parece que a gente foi super rápido. Nossa, já está aí. Estamos aqui dando passo pequeno só. Só isso. Muito bom. Você comentou dos primeiros 10 anos, falou que foi uma infância incrível. Comentou dos segunda fase de 10 anos, uma adolescência incrível. Hoje você vive os seus 10 anos de agora achando incrível também? Você acha que as fases vêm cada vez melhores? Nunca foi tão bom como é hoje. Nunca. Mesmo aquele ano ali, entre os 20 e os 30 anos, que tu está se profissionalizando, e aí nem o dinheiro vem, nem o resultado vem, nem nada vem. É incrível você ficar independente. Então, assim, eu adorava aquele esquema todo do meu pai, tudo aquilo para mim na época era o máximo, tudo. Mas você ficar independente, decidir por você mesmo e tudo, assim, não tem preço nenhum. Então, assim, aquilo ainda conseguia ser melhor, mais feliz do que antes. É como, às vezes, nem um pouco dizendo que ganhar a prova não é o máximo. Porque quando eu ganho, eu festejo muito, porque a gente, no fim, não ganha tantas vezes. O cavaleiro é um obstinado, né? Então é para comemorar muito. Mas a felicidade está em várias coisas também. Depois disso, eu consegui alavancar também o meu próprio esporte. Hoje em dia tem a minha casa, sim. Mas eu acho que talvez, pra gente fechar com isso, que não sei se é aquela coisa, o clássico, deixa um recado, mas eu acho, Mari, que é isso. Você é o tipo da profissional que é a profissional apaixonada pelo cavalo e pelo esporte. Não é necessário. Você é hoje uma amazona de alto rendimento. Você é hoje um dos poucos cavaleiros no Brasil que estão pulando o Grande Prêmio. Que aí não interessa se é homem, se é mulher, se é... Sim. Posso fazer um parênteses? Vem muita pergunta assim, o que você acha do nosso esporte? Porque homens e mulheres competem em igualdade de condições. Essa frase, ela não existe. Ninguém no nosso esporte está em igualdade de condição. Ninguém. Homens e mulheres competem entre si. E ponto final. Mas não tem igualdade de condição. Hoje nós pulamos a mesma prova. Em situações completamente não tem como ser muito mais diferente. Então,
às vezes você monta um conjunto improvável, né? Vamos dizer que se mulher é 10% do que chega e o BH é o cavalo da moda, e você pode perder todo final de semana para Giovanna com o Átomo, que é um lusitano. Né? E ganhou pelo mundo, não ganhou só aqui. Né? Então, depois que o conjunto está formado e ele é competitivo, aí sim eu acho que meio que tanto faz. O que talvez seja menos fácil para nós mulheres? O tipo de cavalo que a gente consegue dominar está em menos quantidade no mercado, no GP, do que um homem poderia... Tem uma questão física inegável, tem. Eu acho que depois que você está montando bem, você não faz força nenhuma. Isso é verdade? Mas não precisa fazer força. Não. Depois que você está montando bem, você não faz força. Mas você fez força até montar bem. Até montar bem, você fez força, porque você não sabe fazer. Né? Então, Agora, depois que o conjunto está feito, ganha da Luciana Loss com aquela égua dela lá. Ganhou pelo mundo inteiro também. Às vezes, o difícil é encontrar o conjunto. Mas como um cavalo de GP, ele é raro mesmo, acho que você está no mesmo barco, remando para o mesmo lado, vai cruzar na sua vida ou não. Mas a força física inegável num cavalo de GP, que é um cavalo que tem que estar num nível de equitação muito bom e muito alto, não é força a questão, né? Não, até teu cavalo apagar na porta. Aí o Zé Roberto dá uma bundada na sela assim, sai pra frente em 3 lances firmes e você bate o braço. Até outra página, até você precisar daquela energia do improviso para sair de uma situação. Porque o cavalo dessa prova aí, o nosso esporte, ele é uma delícia quando ele está todo encaixadinho. Agora, desencontra para você ver que coisa que é. Né? E quando você está lá naquela altura lá, às vezes não era o que você queria, mas você se vê numa situação que precisa de uma solução. Né? E eu acho que eu vou ter mais presença física do que uma criança. Então, se isso é verdade, se alguém tiver mais força do que eu, é para situações assim. Mas uma situação dessa te tira de um susto, te tira de uma situação onde teu cavalo se sente... Lá voltamos ao negócio de ganhar o corpo. Lá naquela prova lá, você encontrar um cavalo que você pode ir só por cima, ele é difícil porque ele é o mais procurado. E aí, assim... Eu não sei, no meu plano eu não penso sobre isso, porque não está no meu orçamento. Uma das coisas que você falou uma vez para mim, Maria, aí queria que você só checasse se isso ainda é verdade. Você falou, agora está falando dos cavalos de grande prêmio. E aí eu lembro uma vez que a gente em Curitiba, você falou, João, hoje, com a equitação que eu tenho, até o clássico, eu monto um cavalo, sei se ele vai saltar. Mas ele tem que querer fazer outra prova. A hora que ele entra num triplo ali de 1,60 m, que ele tem que fazer força no meio do caminho, que não tem chance dele passar sem força... Você acha que isso ainda é uma verdade? Porque a gente tinha um tempo atrás, não, você garante até 1,30 m. Não, eu acho o seguinte, é um potro promissor. Qualquer casa que você for tem uns 6 anos promissor. Todo mundo tem uns 6 anos promissor. Então, se todo mundo tem uns 6 anos promissor, é certo que não chega a todo mundo. É muita promessa e pouca... Até 1,45 m, na minha opinião, você monta no cavalo e fala assim, ele vai fazer essa prova, ele vai fazer essa prova. A outra prova... Para mim, o cavalo tem que fazer para eu sentir que fez. E não é uma vez, porque você estrear naquela altura, você está com o ânimo do cavalo de uma maneira. Na hora que você começa a repetir esse esforço, vários concursos seguidos, o cavalo vai se preocupando, ou vai se construindo, ou ele vai se consolidando, ou ele vai se preocupando mais. Então, eu acho o seguinte, você nunca monta 2 vezes no mesmo cavalo. É igual o rio. Quando você montar nele amanhã, ele é tudo que ele já viveu, mais do que você fez com ele ontem. Né? Mas ele nunca refugou. Mas ontem ele ficou preocupado.
E hoje ele está apreensivo. E é isso. Então, aquela prova lá, o cavalo tem que estar confortável em fazer força. Fazer força, né? Esticar o corpo na segunda vara. Entrar no triplo. E aí, quem que ele é, eu acho que, para mim, tem que fazer. Ele é dessa prova. Eu acho difícil dizer ao cavalo aos 6 anos, esse cavalo ele é de GP. Agora, o Stefan falou que a primavera era. E ela foi para Paris. Mas aí tem uma frase maravilhosa que é: depois que dá certo, a o diferença gênio. entre o gênio gênio. e o louco é Exato. que o do gênio deu certo. Exato. Ele tinha uns 6 anos promissor, como o resto do Brasil inteiro. Então todo mundo falou que ia para Paris. Ele é o gênio. É isso. Mário, o que você acha que falta para as pessoas, para o esporte, para a gente ter mais Marianas? Puxa vida. Eu sou o resultado de um monte de variáveis improváveis. João, eu tenho um manege, eu tenho vários alunos que gostam de viajar e eu tenho hoje na cocheira 3 cavalos que podem fazer o GP. Quantos exemplos como eu você conhece? Se eu conhecesse vários, você não estava nem aqui, né? Exato. Eu tenho que pensar, mas eu não sei. Alavancar o manege, só de dirigir o manege já seria o suficiente para ocupar a vida de uma pessoa. Eu não sou de clube, eu gosto de manege. Sou de manege desde os anos 80. Eu gosto de manege. Eu não tenho um investidor, eu gosto de pagar a conta do meu cavalo. Acho que cada um tem que encontrar quem é. Porque se eu disser para a pessoa, vai dar aula, é isso. Para construir uma Mariana. Foi isso que eu fiz. Eu estava indo para lá, onde estava indo. Quando eu tinha 18 anos, teve um êxodo da minha geração indo para a Europa. Um êxodo. E vários deles hoje já são olímpicos, já pularam no Campeonato do Mundo, pularam o brasileiro de mirim comigo. Era o caminho mais normal. Né? Se eu não tivesse tido aquela passagem no Rio de Janeiro, ali, se eu não tivesse percebido, talvez eu tivesse tentado ir no caminho que parecia o mais óbvio para ser feliz. Né? O caminho da felicidade está ali. Né? Mas não era o meu. Agora, cada um tem que saber de si. Viu? Você foi tirar foto. E arrumou uma égua para você. Se eu disser para você, vai dar aula de equitação, não te serve. Cada um tem que... Primeiro, entender para onde vai. É a frase do gato, do País das Maravilhas. Né? Sim. A Alice encontrou o gato e ela perguntou para ele onde essa estrada vai dar. Ele perguntou, para onde você está indo? Ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Bom, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Para onde é que você está indo? Se você está indo, você está chegando. Vai dar. Maravilha. Você tem mais alguma pergunta? Sem fórmulas para marianos. Saiba onde você quer chegar e seja você. Exato. Eu estou aqui dando o meu exemplo, mas cada um tem que saber o seu, qual é, o que te satisfaz. O que você veio fazer aqui, né? Para você conseguir devolver para a sociedade, né? O que a natureza te deu em potencialidade, em expertise, em capacidade. O que você faz bem, vai fazer isso. Qualquer coisa dá certo. Vai fazer o que você faz bem feito e depois você compra um cavalo. Maravilha, Mari. Também é um caminho. É isso. Que delícia. Mari chegou aqui sem saber por que foi chamada e olha só, um baita podcast. Legal, nossa, Mari, super obrigado. Eu tô insistindo com as meninas, mas é isso, né? De novo, eu tenho uma história com você aí de... Eita, perdi as contas, sei lá, 25 anos que eu te conheço. Um pouco mais, 27. Então, mais legal ainda ouvir a sua história contada por você, sabe? Sempre acompanhei, sempre assisti. Então, queria agradecer e acho que foi muito legal. Acho que tem muita coisa legal para as pessoas pensarem sobre. Que eu acho que é a grande ideia desse podcast, que as pessoas parem e pensem um pouco sobre as coisas e sobre o nosso esporte. Então, queria agradecer a presença, o tempo e a disposição. O nosso esporte está crescendo, né, João? O nosso esporte está se popularizando. E a gente tem que entender que nem todo mundo está aqui para
ganhar a prova, né? Tem várias maneiras de a gente ver. É por isso que esse esporte ele é maravilhoso, porque você pode ficar feliz porque você coube na linha que você não cabia, porque você estreou na altura que você nunca pensou, porque você, enfim, saltou o cavalo que era o seu sonho. Tem tanta coisa acontecendo que é paralelo, né? Que cabe para todo mundo. É um esporte lindo. Esporte lindo. Eu queria falar sobre uma coisa. Que você não me perguntou. Ah, meu Deus. Eu trabalho nesse esporte, eu trabalho com cavalo, porque eu acredito que os cavalos são felizes. Você não me perguntou. E é uma pergunta de podcast. Eu acho que os cavalos, eles também têm propósito. Eles são como nós. Assim como tem gente que, se pudesse, vivia a vida de férias, tem gente que quer ter um objetivo na vida, né? Se a gente comparar, por exemplo, com cachorro, que é uma coisa que todo mundo tem muito mais familiaridade. Você dizer para um Golden Retriever não nadar, né? Para um cachorro que gosta de bolinha, quer parar. Eles gostam dessa atividade, gostam do trabalho. Tem cachorro de trabalho que precisa trabalhar. Recentemente, eu estava no Rio de Janeiro e tinha um compromisso com o almoço e tudo, e tive que ficar pouco tempo montado na minha égua. Nesse dia, eu tenho uma sensação diferente de que, assim, eu tive pouco tempo, eu fiquei pouco. Ela não conseguiu chegar aonde precisava, onde ela gostaria. É impossível você montar 15 minutos na sua égua e descer e falar que bom para ela, né? Na hora que o cavalo, ele é como qualquer truque, na hora que ele entrega, ele também sente um prazer, ele tem uma resposta corporal, uma resposta de respiração, né? Um relaxamento e tudo, que ele sabe que está feito. Você não chega lá, não está pronto. Então, eu acho que tem uma relação do cavalo com o ser humano que está muito próxima, né? O cavalo não abana o rabo, mas hoje, por exemplo, eu montei um cavalo que a gente vendeu no início do ano e eu sei que a gente estava com saudade um do outro, entendeu? É uma coisa que não tem como dizer, mas a gente ficou feliz de estar junto hoje, né? Na velhice eu também vou querer parar, mas eu não quero não fazer nada hoje. É uma fase da vida onde o cavalo te pede. Chega uma hora que ela te pede, ele fala, eu tô cansado. Você sabe a hora de botar num aras, ou botar num projeto menos ambicioso que o seu, uma coisa mais de final de semana e tudo. Até lá, se ele é um cara jovem, se ele tá na flor, gosta pra caramba que você tenha um objetivo, que você viva por ele, que ele é a primeira coisa da sua vida e não sei o quê. Eu acho que a minha relação com os cavalos é feliz, porque eu acho que a felicidade é a troca. Todo mundo que entrou para montar, nesses últimos 30 anos, todo mundo que eu cheguei para montar, veio montar porque ama cavalo. Passava aqui na frente e pedia. Porque vê um cavalo na rua e fala. Porque não pode ver um cavalo na revista que... Ninguém falou, eu vi o Rodrigo Pessoa ganhar a Olimpíada e isso me motivou a vir aqui. As pessoas vêm, se as pessoas vêm, o cavalo é um chamado, você é chamado pelo cavalo. Se você veio, é porque você foi chamado. Se isso é verdade, quem ama cavalo somos nós, quem está aqui. Se outra pessoa de fora vê diferente, essa pessoa não tem o mesmo chamado. É difícil mesmo de entender. Gente ruim vai ter em qualquer lugar, né? Tem casamento ruim. Fora isso, quem gosta de cavalo está aqui. Assim como quem gosta de baleia está cuidando da baleia. É outro chamado, né? Eu não tenho dúvida que na hora que eu faço uma reunião aqui de dirigente, vamos discutir o regulamento, né? É todo mundo apaixonado pelo seu cavalo. Está ali naquele horário,
quê, para tentar melhorar as coisas com o seu cavalo. Muito tranquila em relação a isso. Eu sinto que quando eu solto eles são felizes também, mas como nós, de missão cumprida. Eu tenho uma carreira que eu já sei que quando ali na frente, a hora que eu parar, sim, vou curtir a minha aposentadoria, já fiz tudo que eu queria fazer. A hora que eu olhar para uma paralela e falar, não, tá larga demais, tá tudo certo, deixa para os jovens e vou ver feliz outra fase. Mas, por enquanto, eu quero montar cavalo. Porque sei que se amar, entregam. Se entregam. Maravilhoso. Encerrar com essa frase. Vamos encerrar com essa frase, gente. O Clackcast é uma produção livre da 2Clack. Esse episódio teve apresentação por João Marcon, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.